Hoje eu quero falar sobre salvação garantida. O ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis, que foi padre por 15 anos e também psicólogo de formação, advogado, ele era um homem bastante instruído, costumava dizer que o pior tipo de bomba que existe é a bomba D, a bomba da desinformação. Esta bomba tem causado mais destruição que a bomba atômica, porque a bomba atômica destrói a matéria, enquanto que a bomba D, a bomba da desinformação, destrói a nossa alma e o nosso espírito. Como uma pessoa se torna desinformada? De duas maneiras: deixando de receber a informação correta ou sendo informada de maneira errada. Por exemplo, certa vez a professora de religião de uma de minhas filhas disse que a Bíblia proíbe o consumo de carne vermelha. Porém, não existe tal ensinamento na Bíblia. Ao contrário, Jesus mesmo foi chamado de comilão de carne no Novo Testamento. Veja então que os alunos foram mal informados. A bomba D foi ativada sobre eles e certamente atingiu aqueles que não tinham o devido conhecimento da palavra de Deus. Nos dias de Pedro, os legalistas, aqueles que acreditavam na salvação pelas obras, estavam lançando esta informação errada sobre a igreja, dizendo que era possível sim perder a salvação. Mas assim como Paulo, Pedro também escreveu para mostrar que isso não era possível. A verdade é que o crente salvo possui uma segurança eterna e que jamais pode acabar. Veja o que a Bíblia diz para 3 classes de pessoas sobre a salvação. Para o novo convertido, Judas 1:24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Para o salvo de meia-idade, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Isso significa, não perco a minha confiança, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E para o salvo, prestes a morrer, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Pedro garante aqui no versículo 5, que o crente será guardado até o último tempo, referindo-se então a um cuidado diário da parte de Deus, dia a dia, até chegar o nosso momento final. Então, por que duvidar da salvação? Só existe um tipo de pessoa que pode duvidar da salvação: aquela que ainda não tenha sido salva, aquela que ainda não é salva. Neste capítulo inteiro, Pedro nos dá 3 provas que a salvação é eterna e jamais pode ser perdida. 3 provas. Veja a primeira delas. O poder de Deus garante a nossa salvação. Pedro disse que nós estamos guardados na virtude, e a palavra virtude aqui significa poder de Deus para salvação. Guardados no poder de Deus. Literalmente, nós estamos guardados neste poder. Realmente, se a sua salvação depende de boas obras e depende de sua igreja, então você tem todo o direito de duvidar da sua salvação. Porém, se ela está guardada no poder de Deus, a garantia é eterna. Lembre-se que o poder de Deus na salvação é o mesmo poder que Ele usou para a criação deste mundo, deste universo. E é o mesmo poder que Ele usou para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Trata-se de um poder infinito, ilimitado.
Então, se eu pudesse perder a minha salvação, o poder de Deus seria menor que o meu pecado. O poder de Deus seria menor que a minha força de pecar. E isso não seria possível. Quantos estão entendendo? Uma igreja marqueteira, uma igreja de marketing, ela estampou na porta de seu prédio: venha para a nossa igreja, pois aqui o dízimo é apenas de 7%. Parece engraçado, né? Mas é uma coisa muito séria. Aquela igreja, ela está distorcendo a palavra de Deus e atraindo pessoas porque cobra apenas 7% de dízimo. Mas pior ainda, são aquelas igrejas que ensinam que você irá perder a salvação se fizer isso ou se não fizer aquilo. Porém, assim como o dízimo é 10%, a salvação é 100%. Amém, irmãos? Você não pode perdê-la, porque ela não é sua para ser perdida. A sua salvação pertence a Jesus Cristo. Veja 3 qualidades que garantem a eternidade da salvação. Primeira, a salvação é incorruptível. Pedro disse: para uma herança, diga alguém. O que significa isso? Que não pode ser tocada pela morte. A hora mais importante da salvação é a hora da morte. É quando você tem certeza que daqui a alguns minutinhos você estará na presença de Deus no céu. Você tem ou teve certeza da salvação durante todos os cultos da igreja, mas como será no dia de sua morte? Eu só sei disso: se você é salvo em vida, muito mais ainda na hora da morte, porque a salvação é incorruptível, ou seja, ela não será tocada pela morte. Quando meu pai foi operado do coração, eu perguntei se ele tinha certeza da salvação, e ele não titubeou. Só 2 coisas podiam acontecer com ele naquele dia: acordar da anestesia ou acordar nos braços eternos de Deus. Mas ele iria acordar de uma forma ou de outra. Mas eu senti que ele estava triste e perguntei por quê. Pensei que ele diria: tenho medo de morrer, mas não foi a resposta. Ele disse: tenho dó de deixar algumas pessoas para trás que ainda precisam muito de mim. A pessoa salva não tem medo da morte, mas ela tem amor para com aqueles que ficam. Incorruptível significa que nem a morte pode tocar na nossa salvação. Romanos 8:37 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda qualidade é que a salvação é incontaminável. Significa que ela também não pode ser tocada pelo nosso pecado. Nem o nosso pecado pode atingir a nossa salvação. Pedro garante que o pecado não pode contaminar a salvação que recebemos pela graça. Por isso ela é chamada de herança eterna. O próprio Pedro sabia muito bem disso, porque ele mesmo havia negado Jesus Cristo 3 vezes, e depois ele usou de dissimulação, de hipocrisia, e foi repreendido em público pelo próprio apóstolo Paulo. Mas em nenhum momento Pedro deixou de ser salvo. Se o pecado pudesse contaminar a nossa salvação, logo o pecado seria maior que Deus. E nenhum de nós, nenhum ser humano jamais poderia ser salvo, pois todos pecam. Visitei um homem que me disse que ele já tinha sido salvo, mas agora estava perdido. Perguntei: mas como que isso é possível? E ele respondeu: porque eu estou fora da igreja. Ele havia sido ensinado que a salvação dependia do relacionamento que ele mantinha para com a igreja. Realmente, se a sua salvação depende da igreja,
ou de boas obras, você irá sempre duvidar que é salvo. Mas se ela depende do poder exclusivo de Deus, você pode dormir tranquilo, porque o poder de Deus nunca acaba. Certa feita, um crente, que acredita que pode perder a salvação, me disse: pastor, não ensine isso. Os crentes da sua igreja vão acabar saindo da igreja, porque se são salvos, são salvos. Eu respondi: prefiro ter uma igreja pequena, com pessoas que realmente amam a Deus, do que uma igreja maior, mas com pessoas que têm medo de perder a salvação. Salvação, no entanto, não é licença para pecar, e sim razão para vencer o pecado. Veja o que Paulo disse: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Em outras palavras, vamos viver pecando para que a salvação abunde? Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nesta manhã, o poder de Deus garante a nossa salvação, que é incorruptível, incontaminável. E a terceira qualidade dela, a salvação é imutável. Pedro disse que não se pode murchar, e ela está guardada nos céus para vós. Não se pode murchar, significa que ela não pode ser tocada pelo tempo. Olha, a salvação não pode ser tocada pelo pecado, a salvação não pode ser tocada pela morte, e agora ela não pode ser tocada nem pelo tempo. E olha que o tempo não tem misericórdia, hein? O tempo consegue transformar todas as coisas, menos a nossa salvação. A minha salvação hoje continua a mesma que era quando eu aceitei a Jesus Cristo com 12 anos de idade. O meu corpo não é mais o mesmo. A minha vida não é mais a mesma, mas a salvação nunca mudou. Pedro ensina que além de manter a nossa salvação imutável, onde? No céu, Deus está nos guardando, onde? Aqui na terra. Amém, irmãos? Então, nesta manhã, eu tenho certeza que sou salvo. Eu tenho certeza que não vou perder a salvação, porque ela está guardada na virtude de Deus. E ela é incontaminável, incorruptível e imutável. Por esta causa, eu sei que sou salvo. Mas veja a segunda prova de que a salvação é eterna. A salvação abrange todas as situações terrenas. Pedro disse no verso 6, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Quais são essas várias tentações pelas quais temos que passar? São todos os problemas que dizem respeito à vida. Quem aqui não tem problemas? E o que provoca essas tentações são 3 fontes: a nossa própria carne, o mundo em que vivemos e Satanás. Então já imaginou se a salvação não fosse eterna? Com esses 3 inimigos nos atacando todos os dias, ninguém jamais conseguiria ser salvo. Quando criança, eu fiquei tão feliz ao ganhar um carrinho. Sabe aqueles carrinhos de pilha, que você só ligava o botão e o carrinho andava sozinho? Eu queria tanto brincar com aquele carrinho, mas a pessoa que me deu aquele presente esqueceu-se de comprar as pilhas. Ela me deu o carrinho, mas sem pilhas. Aí eu tive que esperar até o dia seguinte, até o meu pai ter vontade de ir ao supermercado e comprar pilhas para que eu pudesse brincar com o meu carrinho. Você pode imaginar o tamanho da minha frustração? Olha, nunca faça isso. Nunca dê uma boneca a pilha sem as pilhas, nunca dê um carrinho a pilha sem as pilhas para uma criança. Isso é maldade. Isso é maldade das grandes. Mas há pessoas que acham que Deus está nos dando a salvação sem pilhas. Ou seja, você tem que fazer a sua parte para que a salvação funcione.
Mas eu tenho uma notícia para lhe dar: Deus nunca faz uma obra pela metade. Deus sempre faz a obra por completo. A salvação já veio com a bateria contra Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Jesus disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quais são as situações da vida mais comuns que a salvação já resolveu? A salvação resolve as nossas dúvidas. Olha o verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Você sabia que a dúvida é a arma principal ou predileta que Satanás usa em nossas vidas? Foi assim que ele introduziu o primeiro pecado no meio da raça humana, causando dúvida ao coração da mulher e perguntando: foi assim mesmo que Deus disse? Então, contra a dúvida, só existe um remédio: a palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Jesus respondeu para o diabo: está escrito, está escrito, está escrito. É a nossa vitória contra a dúvida. Um senhor muito tímido, foi ao médico e recebeu o diagnóstico de que ele possuía uma doença gravíssima, raríssima. Ao saber disso, ele quase morreu de úlcera nervosa. Ele não estava nem morrendo por causa da doença com a qual foi diagnosticado, mas por causa de uma úlcera nervosa. Mas depois de alguns exames, ele descobriu que o primeiro médico havia se equivocado. Porém, a sua mente, já havia se acostumado com a doença, e ainda lhe dizia que ele estava morrendo. Aí o segundo médico disse: olha, toda vez que a sua mente lhe falar que você tem uma doença grave, pegue a cópia do seu resultado patológico e leia o laudo sempre em voz alta, até a sua mente ser convencida da verdade. O nosso laudo contra a dúvida é a palavra de Deus. Não importa o que eu sinto, o que importa é o que eu sei. E eu sei que a salvação é eterna. Eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E a segunda situação que a salvação resolve são os nossos desapontamentos, os nossos desgostos nesta vida. Pedro diz: agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Todos nós aqui estamos sempre passando por várias tentações, provações, problemas, quer seja na área física, na área financeira, na área material, na área emocional, na área social, na área espiritual. A verdade é que todos nós estamos sempre passando por vários tipos de tentações. Então, de onde surgiu a ideia que o crente salvo não tem problemas? Certamente não foi da Bíblia. Pedro disse que é necessário passar por provações, mas a salvação cuida disso também. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se o poder de Deus garante a nossa salvação, e a salvação abrange todas as áreas da vida, porque ainda há pessoas que acreditam que podem perder a salvação? Das duas, uma: não são realmente salvas, ou não foram ensinadas corretamente em suas igrejas. E a terceira prova de que a salvação é garantida: as suas promessas garantem a nossa salvação. Pedro diz agora no versículo 5, que mediante a fé estáis, diga alguém, guardados.
Mas de onde vem a fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Certa vez eu e um irmão da igreja fomos visitar uma senhora que estava internada. Mas ali no mesmo quarto havia outras senhoras, e uma delas que gritava de dor, de desespero. A filha me disse: a minha mãe está gritando assim há mais de 4 horas. O hospital era um hospital pequeno, só de 2 andares, e o grito daquela mulher podia ser ouvido à distância. Já na entrada do hospital, podíamos ouvi-la gritando. Tamanha sua dor. Só que ela era uma crente em Jesus. E ela gritava, e nos gritos ela dizia para Deus: onde que o Senhor está? O Senhor prometeu dar graça, o Senhor prometeu dar conforto nessas horas, mas eu não estou tendo graça, eu não estou tendo conforto. Onde que o Senhor está? E ela gritava, falando assim com Deus. Naquele desespero todo, eu não sabia o que fazer, mas eu me aproximei da cabeceira da cama dela, e coloquei as mãos sobre ela e fiz uma oração, em desespero também, e disse: ó Deus, o Senhor tem prometido conforto para essa senhora, o Senhor tem prometido graça para essa senhora, por favor, dê graça, dê conforto. E antes que eu acabasse a oração, ela já tinha cessado os gritos. Antes que eu acabasse a oração, ela já não estava mais sentindo aquelas dores. Alguém diria: foi psicológico. Eu não sei o que foi, mas eu sei de uma coisa: é muito fácil estampar as promessas de Deus no vidro do carro, na parede da sala, na caixinha de promessas. Mas o importante é clamar por essas promessas na hora da dor. Amém, irmãos? Amém. Na hora do sofrimento. Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Então eu não tenho dúvidas da minha salvação, porque Jesus Cristo prometeu que ela seria eterna. Mas como Deus mantém as promessas que Ele nos faz? De 2 maneiras práticas. Práticas. A primeira é através da presença interna do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Veja o verso 12. Agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. O Espírito Santo foi enviado do céu no dia de Pentecostes, quando Deus, através dos apóstolos, inaugurou a igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Naquele dia o Espírito Santo foi enviado para habitar o interior dos homens salvos. Esta é a única explicação como eu e você conseguimos servir a Jesus Cristo neste mundo. É porque fomos habitados pelo Espírito. Mesmo antes de ser salvo, eu nunca fui de falar palavrões. Apesar de uma família perdida, eu nunca fui muito de falar palavrões, mesmo antes de ser salvo. Mas eu aceitei Jesus Cristo com 12 anos de idade, e eu me lembro que depois de salvo, eu soltei um palavrão. E na hora eu senti uma picada no meu fígado. Eu senti que o que eu havia feito era errado. Ninguém havia me ensinado, ninguém havia me falado. Eu tenho certeza que foi a presença do Espírito Santo dentro de mim. E naquela hora eu pedi perdão à pessoa, abaixei a cabeça e também pedi perdão a Deus, para nunca mais proferir uma palavra torpe, ou uma palavra, um palavrão. Se você não é salvo, você não tem a presença do Espírito Santo em sua vida, e nem imagina o que está perdendo. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. Ele habita o salvo.
Em segundo lugar, o trabalho externo dos anjos. Eu quero falar sobre isso também, porque Pedro menciona no verso 12, para as quais coisas, falando da salvação, os anjos desejam bem? Os anjos participam da nossa salvação. Como? Não para pregar-nos o evangelho, mas para auxiliar os salvos, os que se tornam filhos de Deus. Eles estão ao nosso redor neste momento, mas só dos salvos. Ah, se Deus pudesse abrir os nossos olhos. Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele está neste momento ao meu redor, ao seu redor. Sim, existem os tais anjos da guarda. Porque se não fosse pela presença do Espírito Santo do lado de dentro e a presença dos anjos do lado de fora, Satanás já teria destruído, tirado a vida da maioria de nós salvos, e já teria instaurado o seu reino de trevas. Ele só não pode nos levar, nos matar, nos destruir, porque há anjos nos protegendo. A Bíblia ensina no livro de Daniel que os anjos de Deus batalham em nosso favor contra os demônios de Satanás. E Hebreus 12, 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem é a tão grande nuvem de testemunhas aqui citada no livro de Hebreus? Alguns dizem que são os heróis da fé mencionados no capítulo 11. Mas outros são os anjos nos observando e nos protegendo. Com certeza, os anjos estão por perto, nos observando. Graças a eles, não morremos e não nos machucamos fora de hora ou fora da perfeita vontade de Deus. Se eu pudesse perder a salvação, esses anjos enviados por Deus seriam os fracassados. Pois veja o que diz Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles, esses anjos, espíritos, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar, diga alguém, salvação. Eles seriam os fracassados, né? Se pudéssemos perder a salvação. Você não deu conta do André, né, Miguel? Você não deu conta do pastor Sidney. Seriam os fracassados. Nesta manhã, quem garante a eternidade da salvação é Deus. Não é uma igreja, não é uma religião, é Deus. Se fosse uma igreja ou um concílio de bispos, aí poderíamos desacreditar. Portanto, a pergunta-chave não é se um crente pode vir a perder a salvação. A resposta é não. Assim como um filho jamais pode deixar de ser filho. A pergunta-chave é se você já é salvo. Esta é a pergunta-chave. Se você já foi gerado de novo. Se você já se converteu dos seus pecados e pela fé recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, a salvação exige dois elementos. Em nenhum momento do Novo Testamento, do Velho Testamento, você encontra uma pessoa sendo salva sem apresentar fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Você precisa ter certeza que é realmente salvo. Lembre-se, a pessoa perdida não se importa com o pecado e ela não se importa com doutrinas, ensinamentos bíblicos. Já o salvo sente dor quando peca, qualquer tipo de pecado que seja, e se preocupa com o que a palavra de Deus diz, com o que a palavra de Deus ensina. Eu acredito que
que há muitos joios misturados no meio do trigo. Eu não tenho dúvidas que em todas as igrejas, em todas as denominações religiosas, há muito joio no meio do trigo. E só você pode determinar se é trigo ou se é joio. John Wesley, falando sobre a salvação, falando sobre o céu, disse: no céu nós teremos muitas surpresas. Aí John Wesley disse: eu terei 3 surpresas. A primeira, eu vou chegar no céu e vou encontrar pessoas que eu imaginava que jamais iriam para o céu, que jamais estariam no céu por causa do tipo de igreja que elas frequentavam. Outra surpresa, eu não vou achar no céu pessoas que eu imaginava que estariam no céu, que eu tinha certeza que eram salvas. E a terceira surpresa, eu vou me achar no céu. Eu vou dizer: ô Pai, como que o Senhor ainda me trouxe para este lugar maravilhoso? Então, salvação é algo muito pessoal. Quando alguém me procura com dúvidas sobre a salvação, eu faço somente essas 2 perguntinhas. Você se lembra de algum momento em sua vida que você foi transformado? Por que, pastor Rômulo? Porque a Bíblia garante: se alguém está em Cristo, nova criatura, há de haver transformação de uma pessoa para outra. Isso não significa perfeito, mas há uma transformação do velho homem para o novo homem. Essa transformação foi, por exemplo, visível na minha vida, quando eu tinha apenas 12 aninhos de idade. Eu era um dos piores alunos da escola, aqui do Dom Luiz do Amaral Mouzinho. Nós éramos em 45 alunos naquela sala de aula. Com 12 anos eu estava na 5ª série do ginásio, de 11 para 12 anos de idade, porque eu fiz 12 anos naquele ano, no mês de outubro. E nós éramos em 45 alunos, eu era um dos 5 piores. Mas eu aceitei a Cristo no meio do ano, maio mais ou menos, e ninguém me disse que eu precisava estudar, obedecer e me comportar. Eu soube que eu precisava, eu era salvo. E no final daquele ano, eu passei a ser um dos 5 melhores alunos. Dentre os 5 piores, em 6 meses, dentre os 5 melhores. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí o professor de história, Francisco, quando ele percebeu que as minhas notas mudaram drasticamente, meu comportamento mudou drasticamente, ele perguntou-me, na frente de todos os alunos: Rômulo, o que aconteceu com você que você mudou tanto? Você é uma outra pessoa. E eu me levantei, e perante todos os alunos e o meu professor, eu disse: professor Francisco, é que eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador, e Ele transformou a minha vida. E aquele professor e todos os alunos bateram palmas. Por mais de 2, 3 minutos, bateram palmas. E ele me elogiou bastante perante os meus colegas. Então eu sempre digo: você tem certeza que já foi transformado? Você tem certeza que já foi transformado? E a segunda pergunta: como que você se sente quando você peca? Te incomoda? Te machuca? Ou você tem dificuldades para reconhecer seus erros, reconhecer sua culpa e principalmente se arrepender, pedir perdão a Deus e aos outros? Porque uma pessoa salva, ela é sensível ao pecado. Uma pessoa salva, ela sente dor, ela não suporta o pecado. Se a pessoa responde: não, sempre fui desse jeito, não me lembro de uma mudança drástica. Se a pessoa diz: pastor, eu tenho dificuldade em reconhecer quando estou errado, eu digo: então, meu filho,
biblicamente você não é salvo. Mas você ainda pode ser. Salvação é muito pessoal. Mas nós temos essas dicas do Espírito Santo de Deus. Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Nós temos essa dica do Espírito Santo de Deus. Então, recapitulando, leia mais uma vez 1 Pedro capítulo 1. O capítulo inteiro é uma comprovação da eternidade da salvação. Pedro nos dá 3 provas que a salvação é para sempre, que jamais pode ser perdida. Poder de Deus, nossa salvação está guardada no poder de Deus. Vocês se lembram daquele hino que as igrejas cantavam, ainda cantam. E eu gosto do hino, mas há um erro bíblico. O hino diz, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. Se eu estou segurando nas mãos de Deus, eu sou fraco. E uma hora ou outra eu solto. Aí a salvação se perde. Mas se é Deus segurando na minha mão, Ele é forte. E Ele jamais vai largar a minha mão. Então é Deus quem segura a nossa mão, e não nós quem seguramos na mão de Deus. Quantos estão entendendo isso? Mas o hino é lindo. O hino está falando de fé. Eu não condenaria ninguém por cantar aquele hino. Estou apenas mostrando. Graças a Deus não sou eu que seguro nas mãos de Deus, é Deus quem segura nas minhas mãos. O poder de Deus nos garante a salvação, guardados na virtude de Deus. E aí, Pedro mostra que essa salvação é incorruptível, ela não pode ser tocada pela morte, ela é incontaminável, ela não vai ser tocada nem pelo nosso pecado, e ela é imutável, ela não vai mudar por causa do tempo. Segunda prova, a salvação abrange todas as áreas, situações, circunstâncias da vida. Ela resolve problema de dúvidas, que sempre temos, e ela resolve os problemas de desapontamentos, pelos quais sempre passaremos. E por último, as promessas de Deus garantem a eternidade da nossa salvação. Para isso Ele nos deu o Espírito Santo do lado de dentro e enviou os anjos do lado de fora. Imagine, Espírito Santo, anjos, ninguém pode contra a salvação de Deus. E por último, a salvação é de Deus, não é nossa. Pertence a Ele, não pertence a nós. Mas tenha certeza que você é salvo.